Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Jorge Aragão. 10h06, 10h06. Bom, eu recebo aqui mais uma vez no estúdio da Mirante News FM 104,1, estúdio Dani Cabral, o auditor fiscal Alexandre Balbino da Silva, que vai conversar com a gente, dentre outros assuntos, principalmente sobre o Simples Nacional. Alexandre, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia. É sempre um bom dia, sempre um prazer estar aqui, trazendo essas informações e tocando nesse assunto Simples Nacional e trazendo esse novo assunto que é a reforma tributária. Vamos lá, começando então pelo Simples Nacional. Né? E além dessa unificação dos tributos nesse boleto, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples, temos algumas vantagens também previdenciárias, acesso ao mercado e por aí vai. Muita gente tem perguntado assim, se na reforma tributária o Simples Nacional será extinto? Não, a vantagem dessa reforma é que o Simples se mantém, tá? Inclusive, ele sofre algumas mudanças e para a parte das empresas pode ser benéfico e para a parte talvez nem tanto. Vai requerer talvez um planejamento tributário, uma análise maior, que eu pretendo até a gente discutir isso um pouco mais para frente, pode trazer essas informações. Quais, assim, os tributos que mudam com a reforma? Pois bem, a reforma tributária, ela vem aí sim, de fato, unificar os tributos, né? Não só colocar isso... Aquela tentativa lá atrás, agora de repente vai ser para a prática. Pelo jeito vai com essa reforma, está unificando o tributo PIS, CONFINS para o CBS, que é o tributo federal, né? O Contribuição sobre Bens e Serviços, e unificando também o ICMS, que é competência estadual, e o ISS, competência municipal, no IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Agora... esses tributos, com essa modificação, a ideia é facilitar a vida do consumidor, a vida do pagador, do contribuinte. Essa é a ideia? Essa é a ideia, é simplificar, diminuir a burocracia, mas além disso ela traz algumas vantagens, né? Primeiro, ela tende a reduzir a guerra fiscal entre os estados, porque agora a gente tem o princípio do destino, o imposto vai ficar para onde está o consumidor de fato, né, dos serviços e dos bens adquiridos, né? E essa união, ela pretende também, além de facilitar, diminuir a acumulatividade dos tributos, né? Ela vai ter uma permissão de se creditar de uma forma mais completa dos tributos já recolhidos anteriormente. E aí fica mais fácil para o contribuinte entender o que ele está pagando? Exatamente, ele fica mais transparente, né? Ele vai saber quando ele comprar aquele tributo, um bem ou um serviço, quanto de tributo de fato ele está pagando, né? Porque ele vai ter o crédito daquele produto e aí na hora que ele vende, ele também abate o débito e aí ele sabe exatamente o tributo que ele está pagando por aquela operação que ele está realizando. Num primeiro momento, me parece, posso estar enganado, que está superado, mas houve um debate muito forte entre estados, de quem dá origem ou do destinatário final. Parece que chegou a um entendimento mais justo, dá para dizer assim? Eles colocaram um período de transição para a implementação dessa reforma até 2033, porém ele se alonga até 2078, questão de aproveitamento, 2078, para a questão de compensações, se algum estado tiver prejuízo ou não. Porque a questão porque de repente você também, um estado que está acostumado a arrecadar, né, 100%, você tirar 90% dele, aí você quebra também, né? Exatamente. Aqueles estados que... Porventura, o Maranhão tem muito a ganhar com essa reforma, né? Porque como o tributo ele vai ir de fato, para onde está o consumidor, às vezes esses estados que são produtores que tendem a perder mais. Por isso que houve talvez uma confusão maior, uma discussão maiores com esses outros estados. Mas o Maranhão tem muito a ganhar com essa reforma, com certeza. O que muda para as empresas do Simples Nacional?
Pois bem, o Simples Nacional ele continua da mesma forma que está hoje. Vai haver, claro, a substituição dos tributos, né, do ICMS e o ISS para o IBS, e a substituição também do PIS/COFINS para o CBS. Então, essa transição vai até 2033. O Simples Nacional vai continuar recolhendo, ele nem vai notar, na verdade, o empresário não vai notar quando ele fazer o preenchimento do PG-10 dele, que é o Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples. Ele preenche o faturamento dele e vai continuar saindo o boleto para ele pagar. Então, essa mudança vai ser bem sutil. A princípio, vai existir algumas mudanças das obrigações acessórias. Vamos ter aí uma nota fiscal agora também para o serviço de forma unificada no Brasil inteiro. O que já havia com a nota fiscal eletrônica, que era somente das mercadorias, agora vai ter também dos serviços. Então, a gente vai ter um documento fiscal só para abarcar todas essas operações, né? Vai começar agora em 2026. A princípio, os contribuintes do Simples Nacional não terão obrigatoriedade de preencher esses campos da nota fiscal. Só a partir de 2027, isso vai ter um período de transição bem tranquilo. Vai ser uma fiscalização orientadora, inclusive. Pelo que a gente tem percebido, né? Eu estou conversando, gente, com Alexandre Balbino da Silva, que é o auditor fiscal aqui da Receita Estadual do Maranhão. Alexandre, a gente tem percebido essa preocupação de ter uma transição, para muitos pode até ser longa, né, um período longo de adaptação, mas justamente para não ter prejuízo e para ter, de fato, uma adaptação, né? Olha, para quem está trabalhando nessa área, não é longa, não. Ao contrário, né? 2033 está logo aí. Tá? É muito serviço, são muitas discussões, cada detalhe, dúvida, né? Muitas dúvidas. Inclusive, o Simples Nacional ainda temos muitas dúvidas de como vai ser implementado de fato. Tá? Eu venho trazer aqui o quê? Que o Simples vai manter de forma igual, porém, ele terá esse período de transição e quando chegar em 2033, ele já deve estar totalmente inserido na nova reforma tributária. Para os contribuintes, não deve alterar de grande forma. Talvez algumas emissões de documentos fiscais, os sistemas terão que ser alterados, atualizados, né, para poder emitir essa nova nota fiscal. E as obrigações acessórias talvez tenha alguma alteração. Além do PG-10, ele terá que fazer alguma declaração também nacional do CBS e IBS, porque teremos aí o Simples Nacional de forma híbrida. É um novo sistema que o contribuinte poderá recolher os outros tributos por dentro do Simples Nacional, os tributos como imposto de renda, contribuição patronal, INSS, né, por dentro do Simples e fazer a opção dele recolher o CBS e o IBS por fora do Simples Nacional. Qual é a vantagem disso? Porque aí ele terá direito a apurar os créditos, né? Então, aquelas empresas que estão no início da cadeia, elas poderão apurar os créditos como qualquer outra empresa, para evitar o prejuízo do não repasse dos créditos, né? Então, aquelas empresas poderão fazer essa opção, porque já é uma situação que a gente está vendo uma pressão muito grande de empresas maiores em cima do Simples Nacional, dos pequenos empreendedores, que como é que eu vou adquirir de você se você não está me passando o crédito? Entendeu? Tem essa impossibilidade. Hoje, houve uma vantagem, né? Hoje, uma evolução. Hoje, o crédito repassado do Simples Nacional é apenas do ICMS. Porém, ele também é somente daquele que, de fato, o contribuinte recolhe, que é uma alíquota bem pequena do ICMS. Então, esse crédito é muito pequeno. A vantagem da reforma? Vai poder se creditar de outros tributos também, o CBS e o IBS. Só que também, da mesma forma, só da parte de fato que ele recolheu. Então, é um valor muito pequenininho. Então, ainda não vai permitir esse creditamento total. Para creditamento total, a empresa vai ter que fazer essa opção do simples híbrido, né? Normalmente está sendo chamado assim, híbrido. Ele faz a opção dentro do Simples Nacional, recolhe os tributos federais por dentro do Simples Nacional, mas o IVA, né, que é o CBS, o IVA dual, ele vai recolher por fora do Simples Nacional para poder aproveitar os créditos.
Os limites de faturamento do Simples Nacional, eles serão os mesmos ou terá alguma modificação? Olha, existem propostas legislativas para alteração, mas até o momento não. O Simples continua da mesma forma. O limite hoje do Simples Nacional, as empresas que podem optar pelo Simples Nacional são aquelas que têm faturamento até 4 milhões e 800 mil reais, né? E temos também a questão do sublimite, né? Que é o sublimite, ele interfere apenas no ICMS e no ISS e futuramente vai interferir apenas no IBS, né? Então, aquelas empresas que faturam até 3 milhões e 600 mil, elas recolhem integralmente pelo Simples. A partir daí, ela passa a recolher por fora do Simples Nacional o ICMS e ISS e futuramente o IBS. Agora, assim, Alexandre, quem está em casa agora ouvindo a gente, os empresários ou trabalhando mesmo, quais os cuidados, quais as medidas que eles já podem começar a tomar pensando já no ano que vem? Realmente já está colocado a reforma da nota fiscal eletrônica. Então, já podem buscar as empresas, né? Já estão produzindo o novo layout do documento fiscal. E a empresa deve fazer um planejamento tributário. Qual que seria? Se ela vai ser vantajoso para ela permanecer no Simples completo, ou no Simples híbrido, ou até sair do Simples. Pode ser que seja vantajoso para ela estar totalmente no regime de lucro real ou lucro presumido, para aproveitamento de todos os créditos. A princípio, assim, quem estuda essa área, a gente entende que as empresas no início de cadeia sofrerão bastante para ficar fora do Simples, ou até no regime híbrido, porque as empresas que vão comprar delas requererão o crédito completo. Então, existirá essa pressão muito grande. Mas isso é analisado, porque isso depende muito da quantidade de funcionários que a empresa tem, porque o imposto patronal é um dos tributos mais pesados, então depende muito. Cada empresa vai ter que fazer essa análise e verificar se, num futuro breve, terá que fazer essa transição ou não. As microempresas, elas precisam fazer algo também para se preparar? A micro e os pequenos empresários são dentro do Simples Nacional. Talvez você está falando do microempreendedor. O microempreendedor é aquele MEI. O MEI, ele vai permanecer da mesma forma também. O MEI. Ele está ganhando agora uma vantagem que ele vai poder contratar mais de um funcionário, né? Antes só poderia um e agora ele pode mais de um. E por isso, sem sair do MEI. Sem sair do MEI. E por isso estão criando uma outra categoria, o nano empresário. Que agora o limite do MEI é 81 mil. Eles estão criando agora um de 40.500. Um nano empresário. Seria abaixo do MEI. Abaixo do MEI. Então, aquele que tem um faturamento anual de 40.500 reais poderá fazer essa opção para o nano. O nano é o MEI antigo, que não poderia ter funcionário, ele vai pagar uma parte. Aí tem que... ainda está muito inicial ainda quais são as vantagens desse regime, se vai ter vantagem de previdenciário, alguma coisa assim. Mas vai servir para quê? Para aquele pequeno empresário, de fato, aquele rapaz que vende uma pipoca na praça, aquele que aqui é funcionário dele mesmo. Ele mesmo é dono do próprio negócio dele. Pequenos negócios, por exemplo, o pessoal que aluga esses carrinhos para as crianças nas praças, poderão se legalizar de forma. Isso está sendo feito, de fato, para tirar esse pessoal da informalidade e entrar na formalidade. E essas mudanças no MEI, elas tendem a beneficiar ou é preocupante? Não, acho que é uma vantagem, é uma evolução. O Brasil é um país assim, exclusivo nessa questão, porque em maioria dos países do mundo a gente tem os microempreendedores, empresas pequenas de fato. Aqui no Brasil a gente tem pequenos empresários que podem faturar 4,8 milhões de reais, que é um valor bem alto se a gente for
comparar. Uma empresa que fatura anualmente 4 milhões, ela é uma empresa porte médio já, talvez, né? Em parte dos estados, igual o Maranhão, que é um estado mais pobre, talvez seja uma empresa de porte médio, né? Em comparação, em São Paulo, uma empresa que fatura 4 milhões não é pequena, né? É pequena, né? Talvez até micro para São Paulo. Então, isso depende de região para região. Então, como o Brasil é um país continental, tem muitas diferenças regionais, a gente está criando essas várias categorias, né? Para tentar encaixar todo mundo da melhor forma. Eu acho que é uma vantagem para a população em geral. Isso traz uma justiça fiscal melhor, né? Traz um recolhimento, uma formalidade melhor. E os contribuintes vão poder começar a emitir documento fiscal, levando isso para o cliente dele. É uma vantagem muito grande, né? A formalidade. Quando você vai adquirir alguma coisa, você sempre fica assim, poxa, eu vou comprar daquele pequenininho. Será que ele vai me dar um documento? Qual a garantia que eu tenho? Então, o documento fiscal traz a pessoa vai ter um CNPJ, vai ter acesso ao mercado, acesso a financiamentos, poderá vender para órgãos públicos. Passa mais credibilidade, né? Mais credibilidade. Então, é uma situação que só tem a ajudar o empresário. E, assim, hoje a gente sabe que no Brasil 90% das empresas são do Simples Nacional. Eu digo Simples como um todo, como o MEI, Nano agora. O Simples como um todo são 90% das empresas do Brasil. E são, de fato, os maiores empregadores. Então, são aquelas pelo volume, né? Que movimentam a economia, né? Então, essas categorias aí só servem mesmo para formalizar essas empresas, trazer credibilidade ao mercado e facilitar as empresas, esses empresários, até acesso também a questões previdenciárias, né? Vamos dizer que a pessoa vai trabalhar a vida toda nessa situação, tiver informal, chega lá na frente, idoso, problema de saúde, não pode tem mais como trabalhar. Não tem, aí como ficaria, né? Isso resolve, né? Agora, assim, Alexandre, e falando de vocês, você falou ainda há pouco de facilitar, essas mudanças tendem a facilitar o trabalho de fiscalização dos auditores ou não é bem assim? A reforma é simplificada para a sociedade. Não necessariamente para os auditores. Para os auditores, não. A reforma ela vai trazer, de fato, muito trabalho para a gente. Esse período de transição vai ser um período árduo. Inclusive, como eu te falei no início, curto, eu acho muito curto. A gente já está chegando agora em 2026, já com essas pequenas mudanças. O IBS, olhando aqui para o estadual, né, o IBS já vai ser cobrado 0,1% e em substituição a uma pequena redução aí do ICMS. Essa transição vai até 2033, reduzindo o ICMS e aumentando o IBS. As empresas agora, no próximo ano, elas terão que destacar esse imposto, falando agora de empresas normais, tá? Sim. A empresa do Simples ainda não vai ter que destacar, só em 2027, como eu havia falando. Nessa primeira etapa... Para eles, 2026 vai ser um ano totalmente de aprendizado. Transição, né? Mesmo, aprendizado, ver como o mercado vai funcionar e, inclusive, fazer aquelas escolhas. Planejamento. Isso. Exatamente. Então, as empresas normais que terão que fazer os novos documentos fiscais, elas terão que destacar esse tributo, esse novo tributo, né, o IBS, em 0,1%. Não haverá ainda recolhimento nessa primeira fase, é só o destaque, desde que a empresa faça as declarações corretamente. Então, aquelas empresas que fizerem as declarações corretamente, elas não deverão recolher o IBS. Tá? E seria só uma forma para a gente verificar como está as obrigações acessórias, os estados vão aprender, o governo federal vai aprender também com a reforma e isso vai avançando. Porque essa reforma tributária ela tem uma grande vantagem, que o que está sendo vendido é a facilidade e o recolhimento do tributo e transparência. Então, haverá o split payment, né? Seria o quê? Quando eu comprar um objeto, sei lá, comprar um celular, eu passar o meu cartão, eu já sei o valor de imposto que eu vou pagar sobre esse celular e o valor do produto. Então, no pagamento,
essa divisão também vai ser feita. Então, o valor do celular vai para aquele empresário, para a empresa, e o valor do tributo vai direto para o governo. Então, vai ser isso que facilita também toda essa reforma. Então, questão de créditos e tudo mais, isso também vai ser colocado com esse split payment. Então, as empresas que adquirirem, como já está recolhido para o governo, ele já vai poder aproveitar o crédito imediatamente. Então, porque o crédito agora, somente a gente acabou com um crédito contábil, agora realmente só o crédito fiscal mesmo, real. Então, somente vai poder se creditar se houve de fato o recolhimento da etapa anterior. Então, isso para garantir toda a justiça fiscal nessa cadeia, né, de operações, existe essa ferramenta que é o split payment. Então, o contribuinte, uma empresa, quando vai vender para outra, ela já vai fazer a repartição do tributo. Ela vai pegar a parte que é dela e a parte do governo já vai direto para o governo. Ela nem vai entrar na conta dela, vamos dizer assim. Agora, e como é que a Secretaria de Fazenda e vocês, auditores, estão se preparando aí para esse período de transição? Olha, a gente já está iniciando vários cursos, né? Estamos fazendo até uma pós-graduação fornecida pelo Estado, sobre a reforma tributária. A categoria é uma categoria altamente técnica, né? Ela já está realmente produzindo novos sistemas, novos projetos de como a gente vai trabalhar toda essa mudança, esse período de transição, né? Então, a categoria está preparada, né, para manter a arrecadação, né, manter a fiscalização, para trazer essa justiça fiscal, né? Porque sem os tributos a gente sabe que a arrecadação ela paga lá o que é investido na saúde, na educação, né? Então, a categoria está preparada para realizar as mudanças necessárias para a reforma tributária. Tá? Mas será um trabalho muito árduo daqui para frente, com certeza. Alexandre Balbino da Silva, queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente mais uma vez. Hoje falamos muito da reforma, mas também falamos do Simples Nacional e que a gente espera que os nossos ouvintes tenham, né, conseguido entender um pouco mais dessa reforma que a gente vai continuar falando e vai falar durante muito tempo, que tem um período de transição e que todo mundo vai precisar se adaptar. Muito obrigado pela gentileza. Eu só tenho a agradecer e sempre é muito bom ter esse espaço aqui na Mirante News. E agradecer a você, Jorge, por deixar a gente até tranquilo, né? A gente talvez não tenha essa facilidade tão grande de fazer essas apresentações, mas sempre fico mais tranquilo quando eu estou aqui sentado direto com você. Não, mas a capacidade você tem, o conhecimento você tem, isso é que importa. Valeu, Alexandre. Obrigado. Conversei com Alexandre Balbino da Silva, auditor fiscal da Receita aqui do estado do Maranhão. 10h31 na capital.